Salve lá, meus caras, bem-vindos a mais um episódio do Bora Pensar. Sempre lembro a você que meu nome é Romeu Volela, eu sou mestrando em Filosofia Contemporânea na Universidade do Porto e eu criei o Bora Pensar para trazer o conteúdo que eu aprendo lá na academia e outros tipos de filosofia, como por exemplo a filosofia oriental que eu aprendo fora da academia, para vocês, o grande público, de uma forma divertida, leve e que vocês possam incorporar todo este conhecimento de uma forma prática na vida de vocês. Eu estou criando uma playlist nova que se chama Clássicos da Filosofia, onde eu vou trazer vários livros que são muito importantes, tanto na história da filosofia ocidental quanto oriental. Bom, o livro que nós vamos conversar hoje se chama O Ser e o Nada, do Jean-Paul Sartre. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o autor e sobre esta obra fantástica do século XX. Bem, vamos conhecer um pouquinho então desse grande filósofo Jean-Paul Sartre. Bom, Jean-Paul Sartre, a primeira coisa que você precisa saber sobre ele é que ele é ateu. E quando nós formos falar sobre O Ser e o Nada, que é a obra que nós estamos tratando hoje, isso vai ter bastante relevância. Outro ponto importante que eu acho bacana você conhecer do Jean-Paul Sartre é que ele foi um filósofo que não era apenas teórico, ele se envolveu diretamente com a política. Aliás, ele achava que os intelectuais tinham que participar do debate público. Essa era uma obrigação de quem se dizia, de quem se diz intelectual, e foi o que ele fez. Ele tinha um posicionamento de esquerda. Durante muito tempo ele foi filiado ao Partido Comunista até 1968, depois ele rompeu com o Partido Comunista, na época que a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Teve um relacionamento um tanto quanto incomum com uma grande intelectual que vocês com certeza já ouviram falar, que chama Simone de Beauvoir. Eles tinham um relacionamento amoroso, mas eu acho que principalmente eles tinham uma afinidade intelectual muito interessante. É um dos grandes casais do século XX. Bom, vamos falar um pouquinho do existencialismo. O existencialismo, e principalmente a obra do Sartre, O Ser e o Nada, esta obra é considerada a Bíblia do existencialismo. E o existencialismo prega que a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que primeiro você existe e depois você vai construir a sua essência ao longo da vida. Ou, dentro da filosofia do Sartre, você vai construir o seu projeto original. A sua essência, aquilo que você vai ser, você é uma construção sua. Não está pré-determinado nem por Deus, nem pela cultura, nem pela religião, nem pela sua nacionalidade. Então, o ser humano ele tem uma capacidade de construir a sua própria essência. Para o Sartre, o fato de nós existirmos é algo que chega a ser até absurdo. Por quê? Porque nós somos jogados no mundo. Jogados no sentido que nós existimos no mundo onde não há uma razão clara do porquê que nós estamos aqui. O próprio conceito de vida de existência, chega a ser um absurdo. E não há uma razão que possa explicar a existência dos seres. Pois é, existência. A existência por Sartre, ele divide em duas grandes categorias. Bem, nós temos os seres que são seres em si, e nós temos os seres que são seres para si. Vamos começar com os seres em si. Eu vou mostrar para você essa lapiseira. Essa lapiseira é um ser em si. Por que o Sartre diz que essa lapiseira é um ser em si? Porque essa lapiseira existe, mas essa lapiseira ela não tem consciência de que ela é uma lapiseira. Ela simplesmente é aquilo que quem criou o projeto da lapiseira determinou que ela fosse, uma lapiseira. Porém, os seres humanos eles estão num outro grupo que o Sartre determina como seres para si. O que são esses seres para si? São seres que existem no mundo e têm uma consciência da sua existência.
E aqui eu vou precisar muito da sua atenção, porque nós vamos entrar numa parte que ela é mais profunda da filosofia do Sartre, que é o conceito de consciência. Olha, a consciência em filosofia é quando você tem uma percepção de si e você tem uma percepção daquilo que está à sua volta. Na filosofia de Sartre, a nossa consciência, ela sempre está voltada para alguma outra coisa que não seja ela própria. Por exemplo, o Romeu, ele tem consciência de que ele é um filósofo e que ele gosta muito de filosofia. Veja, a minha consciência tem como objeto a projeção do que eu construí para mim, da minha essência, como um filósofo que gosta muito de filosofia. A minha consciência, ela também podia estar voltada para uma árvore, né? Eu estou olhando uma árvore no horizonte, então a minha consciência tem como objeto aquela árvore. Bom, então a consciência para Sartre primeiro, é uma intencionalidade. A nossa consciência, né? A nossa percepção individual de nós mesmos e daquilo que nos rodeia sempre está direcionado para outros objetos. Então eu tenho consciência da árvore, eu tenho consciência de mim mesmo, eu tenho consciência do lugar onde eu moro. Tudo isso é uma característica de nossa consciência, da nossa percepção com relação a outros objetos. Mas existe uma outra característica que é tão importante quanto a intencionalidade, que é a negatividade, ou a nossa capacidade de nadificar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a natureza da nossa consciência, sem esses objetos, sem o carro, sem a árvore e sem a construção, né, de nós mesmos, a natureza da nossa consciência ela é vazia. A natureza da nossa consciência é um nada. Bem, essa característica da consciência ser um nada e de ela anular, né, ou manter uma distância de todos os relacionamentos que a consciência constrói, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, para o Sartre, isto é o fundamento do nosso livre-arbítrio. Justamente pela consciência não estar predeterminada por nada, pela sua característica de ser um nada, uma ausência completa e poder construir qualquer tipo de relacionamento, isso permite a nós construirmos qualquer tipo de essência, que é o que ele chama de projeto original, que seriam os projetos que nós deveríamos ter para cada um o seu projeto para construir a essência que melhor couber a cada um. Todos nós temos essa capacidade. Em contrapartida, essa característica da consciência ela também pode causar uma angústia, que é a angústia o quê? É a angústia da escolha. Justamente por ser uma ausência completa de qualquer tipo de pré-determinação, isso empurra, obriga o ser humano a fazer escolhas. E as pessoas, a maioria das vezes, as pessoas não gostam de fazer escolhas, elas ficam angustiadas. Então, ao mesmo tempo que nós estamos condenados à nossa liberdade, isto não é uma escolha ser livre na filosofia do Sartre, ao mesmo tempo esse mar infinito de possibilidades nos traz uma angústia enorme que os outros seres não têm. Por exemplo, os animais não teriam esse peso de ter que escolher a sua própria essência. Bom, finalizando o episódio de hoje, o que eu acho muito interessante da filosofia do Sartre primeiro é o seguinte: se você é ateu, você não acredita em Deus, você acredita que realmente o mundo não tem não tem nem destino, não estamos destinados a nada especial, o Sartre ele traz uma proposta de responsabilidade, justamente por causa da nossa característica, da nossa consciência de conseguir construir qualquer tipo de essência, aquela que melhor nos apetecer, aí justamente reside a nossa obrigação e a nossa responsabilidade de sermos livres e de construirmos a essência que for mais adequada para cada um de nós. Então a palavra responsabilidade
com as nossas próprias vidas é uma tônica na filosofia do Sartre. Não é porque o mundo não tem destino e de que talvez não exista Deus e realmente a nossa existência seja um acaso, uma contingência, que nós não somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas vidas. É claro que há muitas críticas com relação ao posicionamento, às implicações da filosofia do Sartre na área da ética. Por exemplo, uma das críticas é que ele supervaloriza a liberdade humana. Alguns filósofos e teóricos dizem que, dependendo do local ou das condições que um ser humano nasce, ele nunca vai poder exercer o seu livre arbítrio. Ao contrário do que o Sartre dizia, né? Ele chamava isso de faticidade, que são fatos que estão além do nosso controle, nós não escolhemos, mas ele dizia que mesmo que nós somos atingidos por esses fatos, e todos nós somos por uns ou por outros, como por exemplo cor de pele, sexualidade, nacionalidade, cultura, apesar de tudo isso, nós somos sim livres. Muito bem, acho que por hoje estamos ok. Espero que você tenha gostado desse episódio. Fique por dentro dessa playlist que eu vou trazer os clássicos da filosofia. Compartilhe com seus amigos, toque no sininho para você ficar por dentro de novos vídeos. Se você gosta de filosofia e gostaria que eu fizesse mais do que um episódio por semana, ajude o canal, faça uma doação, contribua com quanto você puder. É isso, um fortíssimo abraço, se cuide. Exercite o seu livre-arbítrio, aproveite que você é um ser para si e não um ser em si, e um fortíssimo abraço. Fui!